Olá, eu sou a Isa. E eu sou a Fernanda, e vocês estão ouvindo o Expandere Podcast. Olá, 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 meu povo, saudações! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Expandere Podcast. Iniciamos aí a nossa nova jornada como podcasters aqui, Isa e eu e Isa. Estamos muito empolgados por esse projeto estar ganhando vida, estar ganhando forma, e esperamos que vocês gostem muito. E para iniciar, então, o podcast, escolhemos realizar uma primeira temporada, né, para que possamos aprofundar em algumas temáticas, em alguns assuntos. E para, então, abrir com chave de ouro, vamos falar sobre um anime muito clássico e também que tem um lugar muito especial nos nossos corações, que é Naruto. Acredito que não seja surpresa para muitos que estão ouvindo a gente. Somos muito fãs de Naruto e não teria como ele não ser o primeiro, né? Modéstia à parte. E, enfim, essa temporada toda a gente vai falar sobre o Naruto e alguns personagens, né, que achamos mais legais de estar comentando e abrindo algumas reflexões. Vale acrescentar também que a nossa intenção com essas temporadas e com o podcast é também, como o nome do nosso projeto já diz, né? Expandir. Expandir o quê, né, gente? Expandir a visão sobre as obras. E a gente decidiu começar esse nosso projeto refletindo um pouco sobre um personagem muito emblemático durante toda a série. Sempre esteve ali muito presente, proporcionando emoções tanto positivas e algumas nem tanto, mas que nos mostrou muitos aspectos que a gente pode estar usando aqui para trabalhar, que é o Gaara. Amo! Então, o que falar sobre Gaara, não é mesmo? Tem muita coisa que dá para falar desse personagem. Ele é tão complexo, tem uma história tão interessante, né, que a gente pode estar analisando. Mas para contextualizar mais essa história, esse personagem, e que a gente possa ter uma reflexão bacana, acho que a gente pode contextualizar, né, de onde esse personagem veio, falar um pouco da infância e tudo mais. Então, começando a nossa série de raciocínios, vamos começar lembrando um pouquinho. A Aldeia da Folha foi a primeira aldeia ninja a ser formada, e a partir disso, outras aldeias foram criando o exemplo, né, pegando o exemplo da Folha e fazendo suas próprias aldeias. E aí foi mais ou menos nessa época que estourou a primeira grande guerra ninja, quando as aldeias já estavam formadas e houve uma reunião entre Kages, né, com os líderes de cada aldeia para, enfim, conversarem, planejarem, fazerem tratados de paz. E foi o que aconteceu entre a Folha e a Areia. Eles tiveram um tratado de paz que a gente vê que permanece até os dias atuais, no caso Boruto, não é mesmo? Mas o nosso foco aqui é Naruto clássico. E deu uma estremecidinha quando o quarto Kazekage se mancomunou com o Orochimaru para fazer um golpe de estado na Aldeia da Folha. Mas a gente consegue perceber que, por mais que tinha essa vibe paz e tá tudo certo, somos amigos, vamos cooperar, não era tanto assim, já que o segundo Kazekage, a gente tem informações de que ele investiu no poderio militar da aldeia, foi ele que criou o batalhão de marionetes, por exemplo. Informações do Wiki Naruto aqui, hein, galera? E o quarto Kazekage, a gente vê que ele tentou fazer a arma, no caso, o próprio filho dele, o Gaara. Exatamente. A aldeia da areia, ela sempre teve um foco de militarizar a sua nação como forma de criar-se uma potência, né? De se preparar melhor para uma guerra, enfim, para a aldeia ganhar um status maior. O Wiki Naruto, que é uma fonte que a gente está confiando muito, diz que
A aldeia da areia, né, nesse início de formação, ela era uma das mais fracas. Então, por isso que teve esse foco maior de investir em armas e tudo mais. E como a Isa já disse, o quarto Kazekage investiu no próprio filho como uma arma para a aldeia, né, em defesa da aldeia. Tanto que nessa temporada aí do Orochimaru, a arma secreta deles era nada mais, nada menos que o próprio Gaara. E a partir dessa visão, a gente já pode começar a pensar no indivíduo Gaara, né? Nesse cara que foi construído aí, que foi criado para ser um instrumento militar aí para sua vila, para sua aldeia. Sim, a gente, na área da psicologia e tal, a gente sempre estuda bastante sobre o crescimento saudável, sobre uma infância saudável, sobre como é um meio saudável. E aí a gente percebe que não tinha nada disso ali no Gara, né? Porque ele cresceu num ambiente onde a guerra era iminente, você sabia que ia estourar uma guerra, que você poderia ser invadido, mas você não sabia quando, nem por onde, nem por quem. Então, você tinha que estar sempre alerta, você tinha que ser forte para sobreviver, né? A lei do mais forte ali na situação. A mãe acabou falecendo quando o Gaara nasceu, e aí ele já foi selado com o Shokaku, né? Com a besta de cauda. E já eram tentativas sucessivas de criar uma arma nas mãos de um grande líder, nas mãos do Kazekage, mas o único que foi compatível foi o Gar, então aquela criança ela foi posta no mundo como uma tentativa de, pá, vamos ver se dá certo, sabe? E tá, deu certo, ele se transformou numa arma, ele deu certo com o Shukaku, mas tinha todo esse background da situação dele, que, né, ele não foi pelo menos pelo pai, ele não foi um filho desejado, e sim uma arma desejada. Exato, e como essa ideia de ser concebido como uma arma e ser criado como uma arma afetou todo o desenvolvimento do Gaara, né? E isso fica bem claro naquelas cenas de flashback que ele tem da infância dele, né? De como ele tinha dificuldades de se relacionar com os outros, de construir uma própria personalidade, porque todo mundo tinha medo dele. Porque essa concepção de arma não veio único e exclusivamente do nicho familiar dele, mas sim da aldeia inteira. Tanto que ele era taxado como um monstro e como perigoso o tempo todo, ninguém queria estar perto dele. Sim, a gente percebe que, assim, naquela época, né, com as pessoas do anime e tal, eles não tiveram experiências boas com aquelas bestas de cauda, né? Por mais que a gente vê ali num futuro muito. Não, um futuro não tão distante, né? Que as bestas elas estavam lá para ajudar, para proteger. Por conta de uma série de acontecimentos, elas acabaram se revoltando contra os humanos, né? E por conta disso provocaram destruições. A gente não vê o que aconteceu com o Chucaco e com a Aldeia da Areia, mas a gente vê o que aconteceu com a Aldeia da Folha e a Kurama, por exemplo, né? Que ela chegou lá, que ela destruiu, que ela matou muita gente. Então, o estigma de você ter algo dentro de você que matou muitas pessoas e que é algo grande demais que ninguém nunca conseguiu controlar é algo de muito temor. Sim, e a galera não conseguia distinguir, né, essa besta, esse demônio do Gaara. Era o mesmo. Todos viam o Gaara como um monstro, como um Shukaku, né? Como também viam Naruto como a Kurama. Ele era, é, eles pensavam, né, que ele tendo a Kurama, logo ele era Kurama. Ele tendo o Shukaku, logo ele era Shukaku. E isso afeta muito no desenvolvimento deles, que dá até uma tristeza, né? Pegando esse recorte aí do Naruto clássico, com a invasão da aldeia da areia em Konoha, que o Gaara, ele, enfim, a gente vê uma personalidade totalmente sombria nele, né? Que nem os próprios irmãos conseguem lidar
com o temperamento dele e com aquela vontade de matar que ele tinha o tempo todo. Ele era uma imagem totalmente sombria e, né, a gente vê que devido a essa trajetória de vida que ele teve, o modo que ele foi tratado, né, e as constantes revoltas que o pai teve com ele tentando matar ele, afetou nessa construção dele até o momento que ele conhece o Naruto, por exemplo. Que o Naruto também, a gente pode pegar que ele teve uma infância parecida, só que a trajetória de vida dele foi diferenciando, né? Se diferenciando. As formas de contato social do Naruto deram oportunidades para ele se desenvolver de uma outra forma e criar ferramentas sociais, vamos dizer assim, para sair dessa escuridão, né? Que escuridão é um termo que o Gaara usa muito, que depois, vamos dizer, da redenção dele. Então, diferentemente do Naruto, o Gaara não teve essa possibilidade, né? Não teve esses outros contatos que pudessem dar para ele uma oportunidade de seguir um outro caminho, de ter um outro tipo de visão que não fosse aquele ódio e, enfim, aquela vontade de matar que ele carregava durante esse período da temporada clássica de Naruto. Sim, a gente consegue ver, por exemplo, quando tem os flashbacks, quando o Gaara começa a lembrar do passado dele, que ele sempre estava sozinho. Por mais que a gente saiba que ele tem dois irmãos, a gente não via eles no flashback do Gaara. Ou seja, a gente pode presumir que eles não tiveram muito contato quando crianças, até porque os irmãos são mais velhos, a gente não sabe se eles estavam na escola, na academia ninja, no caso e tal. Mas a gente vê também que não tinham contato com o pai. Os únicos momentos em que o pai se mostra ali é depois de mandar alguém tentar matar a criança, né? Tentar matar o Gaara. E a única pessoa que ele tinha um contato mais próximo era o tio dele, né? O Yashamaru. Mas Uhum. esse tio, ele tinha uma enorme contradição dentro de si, né? Porque ele via que aquela criança era inocente, ele via que o Gaara, ele sofria muito com o preconceito que ele passava na vila, porque ele não conseguia socializar com outras crianças, os adultos, as crianças, todo mundo tinha medo dele, até o próprio pai. Mas por conta do Gaara, no parto do Gaara, a irmã do Yashamaru morreu. E era uma pessoa muito importante para ele, então ele acabava remetendo a culpa, digamos assim, da morte da irmã dele no Gaara, no próprio sobrinho. Então, teve um momento em que ele foi ordenado pelo pai do Gaara a ir matar o Gaara e fala que nunca amou ele. Então, imagina, né, o baque. Você não tem contato com ninguém da sua família, seu pai não gosta de você, seus irmãos não estão ali com você, a única pessoa que se mostra presente no mesmo dia que te ensina o que é amor e o que é dor, tenta te matar. Então, caraca, como lidar com isso, sendo que, sei lá, aparentemente o Gaara tinha uns 6 anos de idade, né? Ele era bem pequenininho, andava com ursinho e tal. Então, foi uma situação bem delicada para ele. E a gente pode ver que a partir daquele momento foi quando ele grava na testa, né, aquela palavra amor, que, né, ele basicamente jura amor a si mesmo, porque também não tem como ele pensar de outra forma, né? Porque ninguém mostrou pra ele, tipo, como mostraram pro Naruto, né? Olha, existem outras formas de agir, você não precisa fazer isso para as pessoas prestarem atenção em você, né? Como no caso do Naruto, ele mostrava essa necessidade de contato social, essa necessidade de atenção que ele tinha, fazendo brincadeira, rabiscando o monumento dos Hokages. E o Iruka Sensei foi lá e mostrou pra ele as coisas, mostrou carinho, enfim, teve uma relação com o Naruto de companheirismo mesmo. Até o Naruto fala em alguns momentos depois no anime que ele imagina que a relação dele com o Iruka Sensei é como seria uma relação de pai e filho, já que ele não conheceu o pai dele, que a relação com Sasuke seria uma relação de irmãos. Então,
ele constrói relações mais próximas com as outras pessoas da aldeia, por mais que aos poucos, mas ele teve essa oportunidade de mostrarem para ele um outro caminho. O Gara não, porque todas as pessoas do convívio dele mostravam terror diante da presença dele e, consequentemente, ele imaginava que todo mundo queria matar ele, então, daí eu vou me proteger, eu vou matar você. E é interessante, né? Que nem você falou da questão dele gravar a palavra amor na testa, mas amor apenas assim, né? Que é uma coisa que eu fico pensando, né? Que é essa questão dele. Sim, porque imagina você nunca ter visto uma demonstração de amor, porque, né, as pessoas se mantinham distantes de você e tal. E aí o seu tio vai te explicar lindamente o que é o amor e o que é a dor, mas você não teve realmente essa experiência, por mais que o tio dele tenha explicado pra ele, olha, o amor é isso, isso e isso. Ele fala, um dia você vai encontrar. Ou seja, ele basicamente deixou implícito ali que ele em si não tinha aquele sentimento pelo Gara. E mesmo que o Gara tenha entendido que ele era uma pessoa que estava ali pra ele, sempre que ele precisasse, depois ele tentou matar o Gara e, enfim, mostrou completamente o oposto do que é o amor. Então, ele nunca teve essa proximidade com ninguém, então a gente percebe que ali na Aldeia da Folha foi o primeiro contato real de amor que ele já viu na vida dele. Então, acontece muito, né? Por exemplo, a gente nunca vi nem comido só ouço falar. E aí quando você vê, você fica, como assim? O que que tá acontecendo? E, né, ele saiu de uma aldeia em que a gente percebe que que as relações são um pouco mais distantes, que são mais objetivas, digamos assim, mais relações de trabalho, relações de missão, que a gente percebe, por exemplo, na luta do Gaara contra o Rock Lee, né? Que o Gaara ele quer finalizar o trabalho dele, que é no caso matar o Lee, que ele não entende por que que as pessoas param a luta, ele não entende por que que pro Gai Sensei o Lee é tão especial se ele é só um aluno. E a gente vê que não é só por parte do Gaara, a Temari também não entende. Ela não compreende essa relação sem cessar de trabalho entre o pessoal da Aldeia da Folha. Então eles chegam num lugar em que a dinâmica é completamente diferente e aquilo ali, né, perceptivelmente mexeu com o Gaara. Felizmente o Gara teve esse contato com Konoha, né? Porque senão vai saber quem seria o Gara hoje, né? Enfim, no restante do anime. E aí a gente pode pegar um ponto muito maneiro, que é como as pessoas elas são mutáveis, né? A partir do contato com o outro. E o quanto a gente é um ser história também. Porque eu fico pensando, por mais que Gaara e Naruto tivessem inicialmente uma história semelhante na infância, a partir do seu contato com o meio e, enfim, com a cultura mesmo, até de onde eles nasceram, eles tiveram rumos totalmente diferentes. E só a partir, enfim, do contato com Konoha, igual você falou, que o Gaara teve a possibilidade de repensar no tipo de relação que ele estava tendo para, putz, começar a seguir um outro caminho, né? E eu acredito que como ele tinha essa questão da proteção da areia, isso também possa ter, de alguma forma, atrapalhado na percepção, até mesmo moral, como ele não entendia a dor física em si, como ele poderia compreender essa dor no outro, né? Então a sensibilidade dele, tipo, era muito mais baixa. E a partir de toda essa relação e esse contato, eu acredito que tenha sido uma abertura muito grande para o Gara, porque ele não era mal, né? Tipo, eu acho que isso é algo muito importante da gente falar. As pessoas não nascem más, a gente é uma construção do meio. Somos seres que se desenvolvem a partir das nossas relações. E o Gara, ele
né, a gente percebe que na infância dele ele era uma criança muito carinhosa, ele era muito fofo, e a partir de todas as relações doidas e turbulentas que ele teve, ele arranjou um meio que ele pudesse se proteger daquela dor interior, né, que aparece nos flashbacks dele, que ele fala lá com Yashamaru, do tipo, basicamente eu não sei o que é essa dor física, mas aqui dentro dói muito. De certa forma, essa persona, vamos dizer assim, protegia ele desse, né, do outro, das relações com o mundo e tudo mais. E é da hora porque depois que ele vê que o amor é possível, né, a partir do contato com Naruto e de todas essas relações que ele viu na Aldeia da Folha, ele rapidamente, né, como mostrou no anime, ele começa a repensar na própria relação. Tipo, quando ele é derrotado pelo Naruto, em sequência aparece a Temari e o Kankuro, e logo ele agradece, né, por eles terem ido lá resgatar o Gaara. Então a gente percebe ali uma certa redenção de tudo que ele vivenciou ali, enfim, de uma nova percepção, né? Que mais para frente a gente vê que realmente é isso mesmo, quando ele volta junto com Temari, com Kankuro, para ajudar naquela missão de resgatar o Sasuke, né? Sim, porque quando eles vão ajudar, a equipe da areia vai ajudar o pessoal da Folha, que foi resgatar o Sasuke, o Lee, ele tinha fugido do hospital, né, da recuperação da luta dele contra o Gaara. E quem que chega lá para ajudar o Lee a lutar contra o Kimimaro, né? O próprio Gaara. E durante a luta a gente pode perceber que né, ele reflete mais sobre as ações dele, ele tem mais empatia com o Lee. Tanto que ele não deixa o Lee lutar, porque, enfim, o Lee luta corpo a corpo, então ele ia se machucar gravemente, mais do que já estava, não é mesmo? Por consequências da luta que teve com o Gaara antes. Então ele protege o Lee e também é uma luta que provoca uma reflexão nele, porque ele vê que tanto o Lee quanto o Kimimaro, eles tinham uma relação parecida, que era uma relação de confiar em uma pessoa que te ajudou, que mostrou para você um caminho, mas que nem sempre aquela pessoa era a mais correta. Então, a gente conhece a história do Lee, que, enfim, passou por muitas dificuldades, é um ninja que não consegue usar ninjutsu, nem genjutsu, só taijutsu, só força bruta. Então, ele, enfim, passou por muitas dificuldades e o Gai Sensei mostrou pra ele o caminho da força da juventude. Mostrou pra ele que, pô, dá pra você lutar assim, tá tudo bem, sabe? Tanto que tem aquela frase do Lee que o trabalho duro supera o talento natural. Então ele trabalhou muito para chegar ali, com o auxílio do Gai Sensei. E o Kimimaro, a única pessoa que estendeu a mão para ele, que mostrou para ele um caminho, por mais que não fosse o caminho mais correto, foi o Orochimaru. Então a gente percebe ali naquele momento em que ele já expandiu o olhar dele para outras coisas e que estava analisando mais as coisas ao seu redor, as relações ao seu redor. E, querendo ou não, também foi o que aconteceu com ele com o Naruto, né? Foi a primeira pessoa que mostrou pra ele um caminho diferente, que é ao qual ele quis seguir, né? Sim, e é massa porque ele reconhece isso, né? Ele fala nessa conversa com Lee, a pessoa que me mostrou isso é um ninja muito forte de Konoha. E é muito foda porque o Gaara, ele é um personagem, né, que ele tem muita abertura. Isso é muito legal e eu acho que é legal e importante a gente falar que, obviamente, para acessar as mudanças, né, esse desenvolvimento todo de personalidade, a gente tem que ter abertura para entender e compreender o outro. E já deu para perceber que, apesar daquela casca de areia, vamos dizer assim, do Gara, ele era um ser que tinha muita empatia, né? Que ele rapidamente conseguiu pôr em prática essa empatia nessa luta com Lee, enfim, até com o próprio Kimimaro, ele repensou a própria trajetória do Kimimaro, né? Fazendo refletir.
E isso é muito lindo, mano. O Gaara é um personagem muito profundo. Vou Eu chorar aqui. adoro esse cara, meu Deus. Ai, essa luta do Kimimaro mexe E, comigo. ai, meu, nem me fala. Porque a gente já entra em embate de novo, né? Da história do Gaara, a história do Kimimaro. E eles dão até o exemplo da questão do Sasuke, né? Tipo, ele tá mergulhado na escuridão e novamente Orochimaru aí parasita se aproveitando aí das fraquezas das pessoas, mostrando um outro caminho para ele, né? Um caminho que não seja tão bom, mas não deixa de ser um caminho para suprir as necessidades daquelas pessoas que estão na escuridão, né? Vamos dizer assim. No caso, o Sasuke querendo a vingança, o Kimimaro querendo Ser útil. cara, é tipo um afeto, né? Ele não tinha ninguém. E o Orochimaru só lá parasitando. E a gente pode perceber que o Gaara, ele era muito sensível. A gente vê no Shippuden, né? Uma cena do Gaara chorando, porque ele descobre que a mãe dele amava ele e tudo mais. Tem muitas Ai, fotos meu Deus. por aí no Google. Você vê, você chora junto. E Sim. você imagina que, pô, quantos anos ele não carregou essa dor de acreditar que ele não era amado realmente por ninguém e que, né, ele precisava criar aquela casca de areia, né, como você tinha comentado antes, para mostrar que ele era sempre forte. E um momento em que a gente demonstra vulnerabilidade, mesmo que não para os outros, mas para nós mesmos, é nos nossos sonhos. E aí você percebe que o Gara ele não dormia. Então ele não tinha nenhum momento, nenhum espaço para ele ser vulnerável, para entrar em contato com os sentimentos dele, com o que ele pensava, com o que ele sentia, tanto que quando ele começa a entrar em contato com ele mesmo, ele começa a entrar em colapso, que é na luta contra o Naruto, né? Então, ele começa a ser tomado pelo Shukaku porque ele está se tornando vulnerável. Então, você consegue ver que ele não tinha um momento de paz. Putz, sim. Ele não se permitia ser vulnerável, né? Porque também a vulnerabilidade trazia muita dor para ele, né? Entrar em contato com todas as histórias, enfim. E, cara, é muito doido. O Gara é um personagem complexo. E a história do Gara, ela é um ótimo exemplo para a gente puxar até mesmo para a nossa própria realidade, né? Tipo, essa questão das possibilidades de traçar um novo caminho. Obviamente, essa construção de personalidade, né, para um ser que tenha mais empatia com o outro, enfim, que não fica nessa escuridão, entre aspas, que é falada no anime, não cresce de uma forma meritocrática, né? Não é só querer que consegue. No caso do Gara, né, como a gente já está falando aqui a mocota, ele era uma criança sensível, ele era um ser muito sensível, e ele queria, né, ser enfim, ele demonstrava ser uma pessoa boa, vamos dizer assim, só que por conta da própria realidade que ele viveu, ele não pôde se expandir para esse tipo de personalidade, ele não teve abertura para seguir esse caminho. Só no momento que ele teve contato com Konoha, enfim, com Naruto, que ele pôde repensar essas questões. E se a gente puxa para a realidade e começa a pensar nas questões de vulnerabilidade social que muita gente está, principalmente as crianças, né, e que tem pouco acesso à cultura, a outros meios que possa trazer um desenvolvimento, a, a realidade, né, dessas pessoas, dessas crianças, pode sim se assemelhar com a própria história do Gara, né? E, enfim, tem até um documentário massa que está disponível no YouTube, que é A Ira de um Anjo, que também pode se tornar um exemplo aí para estar se pensando nessa questão da influência, né, do meio e das nossas relações na nossa própria construção de indivíduo. Que conta basicamente a história de uma menina que desde o seu nascimento
ela sofreu muitos abusos, muitos traumas, e, enfim, e ela não teve contato com cuidado e com afeto, logo ela se tornou uma criança bem complicada, assim, né? Ela tinha anseios de matar o irmão, de machucar o irmão, de machucar as pessoas, porque era a única realidade, a única coisa possível que ela tinha para se fazer. E acredito que no Facebook eles compartilharam essa história, né, apenas um trecho dessa história, e começaram a taxar essa menina como a criança psicopata e tudo mais. E, enfim, sem pegar todo esse contexto e toda essa história dela. E além também da Ira de um Anjo, tem uma história real, né, da Amala e da Kamala também, que foi uma história que eu vi na faculdade. Você Eu chegou a não, ver também? nunca ouvi falar. Que é aquela das meninas lobos que aconteceu na Índia, que eram duas crianças que foram criadas na selva, aí resgataram ela e elas não tinham nenhum, tipo, traço humano, vamos dizer assim, tipo, não se portava como humano. Elas eram iguais lobos mesmo, elas andavam de quatro, bebia água, tipo, na língua, assim, comia só carne crua ou carne podre. E quando elas foram resgatadas, uma faleceu, porque estava cheia de doença, enfim, e a outra, ela ficou um tempinho mais, né, enfim, viveu um pouquinho mais, e aí ela demorou 6 anos para andar, e depois ela faleceu também, né? E é uma história real que também mostra como o meio influencia na nossa construção. Mas, enfim, essas duas histórias a gente vai deixar disponível na nossa página do Instagram. Então, sigam lá para ver essas referências, essas informações que a gente tirou. E acredito que por aqui a gente já conseguiu traçar uma boa conversa, né? Exato, como você falou no começo, né? Tem muito pano para manga, história tanto do anime quanto do próprio Gaara. Então, a nossa reflexão ela termina por aqui, mas ela pode continuar no Instagram. Então, qualquer comentário, dúvidas, acréscimos. O nosso Instagram é @expandere.pod. Então, qualquer feedback que você quiser dar para a gente, só seguir a gente, mandar uma mensagem, comentar nos nossos posts. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio, porque eu particularmente adorei. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Foi muito legal trazer essa conversa, e, enfim, novamente estar trazendo esse projeto aqui à vida, principalmente com você, né, minha amiga querida. Ai, gente, pra quem não sabe, a gente fez uma live maravilhosa sobre Avatar A Lenda de Aang. Quiser ver a live, pede link pra gente no DM. Nossa, pode crer, a gente fez uma live sobre o Avatar e foi daí que partiu muito a ideia do podcast também. Exato. E- Então, enfim, se vocês quiserem também saber um pouco dessa live e também do segundo podcast que a Isa fez durante o período de faculdade, que fala da cultura do cancelamento, também só pedir pra gente. E é isso, a gente se vê então no nosso segundo episódio da temporada de Naruto, que estreia na próxima semana. Obrigada, galera. Até semana que vem.